Olá a todos do canal Afectos, onde tem como lema, que amar também se aprende. Hoje é dia 14 de agosto, eu estou falando aqui de Lisboa, meu nome é Carlos Magno Teixeira. Eu hoje resgatei um livro que fazia muito tempo que eu não ouvia. É um livro daquele psicólogo junguiano chamado Robert Johnson. Ele publicou uma série de livros com aqueles pronomes em inglês he, she, we. Esse autor era lido pelo meu pai lá pelos final da década de 70, mais ou menos. Eu pegava meu pai lendo esses livros do Johnson. E eu havia dado esse livro de presente para uma amiga. E é fininho, um livro fininho. Enquanto ela estava no evento, eu li o livro todo e presenteei-a com esse livro. Porque aqui tem um conto, uma história, um mito arturiano muito interessante que eu vou no final narrar com as minhas palavras para vocês esse conto e deixar um questionamento, tá bom? No final desse vídeo. Mas antes, o nome do livro é A Feminilidade Perdida e Reconquistada. A editora Mercúrio. Ele foi, olha que capa bonita, ó. Ele foi escrito, a edição dele é de 1990, foi reeditado, Reeditado. O Johnson é um autor nascido em 1920. E aqui está como um livro relacionado realmente à mitologia, tem inclusive aqui a mitologia hindu, Muito interessante. E esse livro, ele fala de um conceito muito presente na teoria junguiana, que é o ânimos e a ânima, Ânimos como o masculino e ânima como o complexo feminino. E nada ligado a gênero, muito mais ligado à manifestação e à energia, tá certo, gente? Eu gostaria de ler o iniciozinho desse livro, porque eu acho que ele vai esclarecer muita coisa, pode ajudar muita gente, tá certo? O quanto a nossa inteireza, ser inteiro para o outro, tem a ver com a boa manifestação dessas duas naturezas, o masculino e feminino que nos compõe, Enquanto manifestação predominante nas mulheres e enquanto manifestação secundária nos homens, O lado emocional, as emoções, Então ele começa assim: a perda das qualidades e da energia feminina na sociedade de hoje constitui um problema psicológico premente e aflige dolorosamente a vida emocional tanto dos homens como das mulheres. Esta perda de algo tão essencial para a mulher força-a a questionar sua própria feminilidade, consolidando o longo debate histórico acerca da posição das mulheres na sociedade. Bem, isso aqui deve ter sido escrito nos anos 70, mais ou menos. Então, as mulheres estavam ganhando historicamente seus direitos, o direito a voto. Aqui no Brasil foi por volta de 1930, 1935, que a mulher começou a votar, passou a votar. Então a mulher sai realmente de uma posição de submissão e começa a poder se expressar, e ganhar seu espaço economicamente falando, enquanto autonomia, não é? Mas realmente, isso só agora, que está se chegando a um nível realmente aceitável dessa mulher usufruir dessa qualidade, Mas continuando aqui, ele diz assim: para um homem,
a perda da energia feminina é menos óbvia, porém reduz as profundezas emocionais de sua personalidade. Vou repetir. A perda do feminino no homem reduz as profundezas emocionais de sua personalidade. Então, um homem que tem uma avaria na sua manifestação do feminino, ele é um homem raso, emocionalmente falando. Tá, gente? Porém, reduz e é fonte da maior parte do seu descontentamento, da sua solidão, da sua sensação de falta de sentido e de seu mau humor. Você conhece algum homem assim, gente? Um homem descontente, solitário, com uma sensação de falta de sentido na vida e mal-humorado? Pois se você conhece algum homem assim, tente chegar esse vídeo a ele, porque a causa maior é essa, é uma energia feminina deficitária, ou que não está sendo bem cuidada, ou teve algum motivo para estar sendo negada. Tá? Para um homem, é um choque descobrir que seus humores e grande parte da sua natureza sentimental são femininos. Interessante, né? As defesas do masculino contra o feminino. Ser presa de humores é ser dominado por um aspecto inferior feminino do seu caráter. E é somente ao aceitar e compreender essa feminilidade que ele entenderá com clareza a sua natureza masculina. E aqui vem esse conceito de polaridades, né? Polaridades que estão intrinsecamente ligadas, impossíveis de ser separadas e ao mesmo tempo não são antagônicas, mas são complementares. E por ser complementares, há um processo de interdependência, né? Então, quando o feminino é débil, isso de alguma forma também afeta a expressão do masculino e vice-versa, né? Muito interessante esse processo, é um conceito também bem junguiano, né, da complementariedade. Então, perder ou danificar as qualidades femininas interiores afeta o nosso bem-estar emocional, modificando de imediato nossa felicidade e contentamento. Se as qualidades femininas estiverem em ordem, a pessoa se sentirá segura e protegida. Vou repetir isso aqui. Se as qualidades femininas estiverem em ordem, a pessoa se sentirá segura e protegida. E aí, isso nos remete a quê? Qualidade feminina em ordem, segurança e proteção. Aonde isso nos transporta do ponto de vista de associação de ideias? Para onde é que você vai quando ouve isso? Qual é o maior referencial da manifestação dessa energia feminina nas nossas vidas? Você consegue entrar em contato com isso? E aí eu questiono, né? O que é que isso tem a ver? Eu acho que tem tudo a ver com pertencimento, segurança e proteção. Segurança, proteção me liga a acolhimento, né? Me liga a pertencimento. Para mim, gente, eu associei logo, de imediato, a maior expressão referencial para mim de feminino é a maternagem. É parir e acolher essa criança, abraçar essa criança, dar um peito para essa criança, né?
eu acho que nessa representação do feminino, que é a maternagem, eu acho que aí sim se agrega esse valor essa sensação de segurança e de proteção. Então, repetindo, se as qualidades femininas estiverem em ordem, a pessoa se sentirá segura e protegida. Então, isso nos remete, de novo, a esse vínculo essencial e originário, que é o vínculo com a nossa mãe, né? Ou com quem esteve nesse lugar, né? Da maternagem. Como foi, né? Como foi, como nós fomos recebidos, como tudo aconteceu na ordem do desejo. Será que nós fomos realmente desejados intensamente? Ou quem nos desejou, né? Às vezes não é a mãe, às vezes é o pai. E às vezes essa maternagem, ela é exercida por quem desejou, né? Então, olha quanta coisa em 2 parágrafos, né? Quanta coisa forte em 2 parágrafos. Mas eu vou agora. Esse tema é um tema bem interessante, mas eu vou deixar isso suficientemente bom para que vocês reflitam sobre a questão da feminilidade, sobre as transformações dessa manifestação no século XX, né? Que é o século em que esse autor se expressa e analisa. E eu vou partir para o conto arturiano que eu falei para vocês, né? Vou falar com as minhas palavras para ser mais rápido, tá bom? E espero que seja claro. E vou deixar no final uma perguntinha para vocês, tá? O conto é assim, diz que o Arthur, eu não sei se na época ele já era rei, mas ele saiu para caçar, sozinho, e sem se perceber, ele saiu do limite das suas terras e entrou em terras alheias de outro reino. E foi caçar e lá encontrou os soldados do outro rei que o prendeu por estar infringindo uma lei supra-reinos, acima de todos os reinos, que é o respeito às fronteiras, né? Ele foi preso e, por ser muito jovem e galante e cavalheiro, e cavaleiro, né? Ele era um cavaleiro, né? Arthur era um cavaleiro da Tábua Redonda, né? Então, em deferência a essas qualidades, o rei do reino invadido disse o seguinte: olha, a pena para isso é a morte, mas eu vou fazer uma concessão. Eu vou questionar, trazer um problema para ser respondido. Se você não conseguir responder esse problema dentro de 2 meses, aí sim você morre. Mas eu vou te dar uma chance. Vou deixar você retornar para o seu reino e tentar descobrir a resposta para essa pergunta. E a pergunta é: o que quer toda mulher? Vou repetir. O que quer toda mulher? E assim o Arthur retornou para o seu reino e lá ele logo reuniu toda a elite intelectual do seu reino e trouxe o questionamento, contou o que aconteceu. E nada, e ninguém conseguia responder, e foi atrás das prostitutas e conversou com os anciãos, com as mulheres mais velhas, explorou ao máximo o tema e nada de conseguir a resposta. Até que alguém chegou para ele e disse assim: Arthur, só existe uma pessoa capaz de te responder. É a bruxa. A bruxa? É a bruxa. Mas aquela mulher intragável, fedorenta, horrível, mora num lugar terrível. Mas é a única pessoa que pode te responder. E lá foi Arthur procurar a bruxa. E lá chegando,
ele trouxe a questão e a bruxa disse: olha, eu tenho a resposta, mas eu tenho um preço a cobrar. Aí o Arthur disse: qual é o preço? Eu quero me casar com Gawain, o cavaleiro mais belo do reino de Arthur. O Arthur ficou impactado com aquilo. Disse: não, tudo bem, eu vou retornar, eu vou falar com ele e depois eu venho aqui. E lá conversou com o Gawain e explicou para ele o que aconteceu. E o Gawain, de uma maneira muito objetiva e clara, disse: não, pode contar comigo. Caso com ela, sim. Caso para colaborar com o reino, com você, eu caso com ela sem problema. E assim foi feito um jantar, né? O casamento, foi feito o casamento no reino, foi a atração do ano, né? Porque aquela mulher horrorosa sendo esposando o cavaleiro mais belo do reino, mas ele muito cordial com ela, muito respeitador com ela. Na hora do jantar, ela comia como se fosse um bicho, um animal, né? Um fedor horrível. E lá estava Gawain do lado dela, de novo, atencioso e respeitoso. E lá foram-se para a alcova, né? Para o quarto nupcial, bem preparado para recebê-los. E lá estava Gawain na alcova, esperando a sua esposa sair da casa de banho, do banheiro. E quando ela abre a porta, ele vê uma mulher belíssima, linda. Ele ficou surpreso, atônito e questionou: como assim? Não estou entendendo. Ela disse assim, ela olhou para ele e disse assim: você foi tão amável, tão atencioso, que essa sua atitude generosa e amorosa quebrou metade do encanto. Como assim? É porque eu tenho essas feições horrorosas em razão de um feitiço que me foi colocado. E a expressão, se alguém olhasse para mim da forma generosa e atenciosa que você olhou, da forma como você genuinamente olhou, isso quebraria parte do encanto. E assim se fez. Então você tem o direito, com isso, de escolher duas maneiras da minha manifestação. Eu posso ser assim apenas 12 horas no dia. Então, eu posso ser bela durante o dia, para que todos me vejam bonita do seu lado, ou eu posso ser bela apenas à noite, quando eu estou na alcova com você, só com você. E aí você escolhe o que é melhor. E aí, já estamos com 18 minutos, o grande questionamento é qual foi a resposta de Gawain, né? Agora, eu não sei se eu disse aqui no início a resposta que a bruxa deu, né? Eu acho que eu disse assim, eu vou rever o vídeo, caso não tenha dito, eu vou refazer o vídeo. Então, eu gostaria muito que vocês que estão ouvindo esse vídeo, deixassem aqui no comentário qual seria a escolha de vocês. Vocês gostariam que a bruxa fosse bela durante o dia ou fosse bela à noite? Tá? Um grande abraço.